Deixa eu me apresentar, que eu acabei de chegar. Depois que me escutar, você vai lembrar meu nome. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Seguindo a Rota dos Vinhos. Eu sou Renata Serrano e por aqui você vai saber tudo sobre enoturismo, dicas de vinho e gastronomia, sem frescura e de forma clara. Hoje é o episódio número 3 e eu vou falar sobre um destino muito bacana que muitos brasileiros eu tenho certeza que já conhecem e famoso pelos seus vinhos. É o Vale dos Vinhedos. Então, quer saber mais? Vem comigo! O Vale dos Vinhedos é uma região localizada no sul do Brasil, na Serra Gaúcha. É conhecida por sua produção de vinhos, sendo considerada a maior região produtora de vinhos do país. Uau! A história do Vale dos Vinhedos remonta do século XIX, quando imigrantes italianos chegaram à região e começaram a plantar as primeiras videiras. Com o passar do tempo, a região se tornou um dos principais destinos para a produção de vinhos no Brasil, sendo hoje reconhecida internacionalmente por sua qualidade. A importância do Vale dos Vinhedos para a produção de vinhos no país é inestimável. O clima ameno e as condições geográficas da região são ideais para o cultivo das videiras. É a primeira região do Brasil a obter o reconhecimento como indicação geográfica, devido às características únicas de solo, clima e topografia. A cultura local é marcada por tradições como produção de vinhos artesanais, a culinária típica, as festas e eventos culturais. A produção de vinhos é uma das principais atividades culturais do Vale dos Vinhedos e existem diversos tipos de vinhos, desde os mais leves e frutados até os mais encorpados e complexos. As festas e eventos culturais são muito importantes. As próprias vinícolas têm programações especiais que vão desde as visitas e degustações até piqueniques, degustações às cegas, harmonizações e muito mais. Outros eventos culturais incluem a Festa da Uva, a Festa do Vinho, a Vindima, além de outras atividades. O Vale dos Vinhedos também oferece muitas oportunidades de lazer, como passeios de bicicleta, trilhas ecológicas, corridas e por aí vai. É sempre bom confirmar antes de viajar o que irá acontecer na região. Eu vou te falar, são inúmeras vinícolas para conhecer. Então, em uma única viagem, você não vai conseguir, a não ser que fique muitos dias por lá. É um destino para se voltar várias vezes, vai por mim. Já fiz algumas vezes a região e ainda não conheço todas as vinícolas, até porque algumas eu repeti. Eu vou falar sobre as que eu já conheci e vou detalhar sobre elas, mas em outro episódio. Senão esse aqui vai durar 2 horas e vocês não vão aguentar tanto tempo assim, não é mesmo? Inclusive, qual outro destino ou vinícola você gostaria de conhecer? Eu tenho muito mais a contar e explorar nessa região com vocês. Me manda sua sugestão pelas redes sociais, @Rota dos Vinhos Enoturismo. E falando agora sobre hospedagem, hospedar-se no Vale dos Vinhedos pode ser uma experiência encantadora para os amantes de vinho e turistas em geral. Eles oferecem desde pousadas, resorts, hotéis boutique, até hospedagem nas próprias vinícolas, que é muito charmoso. É sempre bom fazer reservas com antecedência, especialmente durante períodos de alta temporada. E para isso, consulte as agências de viagens especializadas no segmento de enoturismo. Uma boa assessoria fará toda a diferença na organização da sua viagem. As minhas viagens são todas pela Barbarella Turismo, que é uma agência especializada em roteiros de enoturismo, no Brasil e mundo afora. Anota aí, @Barbarella Turismo e monte o seu roteiro personalizado. Uma atração bem legal ali na região também é o Caminhos de Pedra.
Pode tirar um dia para fazer, porque tem muitos lugares para conhecer. Por lá, você vai encontrar a Casa da Ovelha, onde além de ver os cães pastoreando as ovelhas, você vai poder amamentar os cordeirinhos, coisinha mais fofa, gente, alimentar as ovelhas e degustar vários produtos de leite de ovelha. Tem até show de falcoaria, é tudo muito, muito bacana. Tem a vinícola Salvati, onde o próprio Salvati nos recebe com uma simpatia ímpar. A Casa da Erva Mate, com venda de artigos para chimarrão. A Casa das Massas e Artesanato, com produtos coloniais, artesanato e cosméticos feitos com óleo de semente de uva. A Casa da Tecelagem, com peças confeccionadas em tear manual. A Casa do Tomate, com inúmeros produtos, obviamente, feitos à base de tomate. Desde molhos, extrato de tomate, geleia, sucos, pestos e até cerveja. Eu acho que você deve experimentar e tirar as suas próprias conclusões. Aliás, tem vários produtos e muito, muito a se conhecer. Vale a pena percorrer o Caminhos de Pedra. Falando agora um pouco de gastronomia, um dos principais destaques da região é a sua culinária. Os pratos típicos incluem o tradicional arroz de carreteiro, o galeto, o capelete em brodo, que é bem tradicional e você vai encontrar em diversos restaurantes, e o famoso churrasco bom chimarrão. É lógico, né, gente? Um verdadeiro churrasco gaúcho. Além disso, também é possível encontrar cozinha internacional em diversos restaurantes. E para harmonizar, temos os vinhos da região, ou seja, tudo perfeito. Também podemos encontrar outros produtos artesanais, como os queijos, os embutidos, como a linguiça, o salame, o chouriço, os doces artesanais que são deliciosos, como doce de leite, doce de abóbora, doce de maçã. Bom, eu não sei você, mas eu já salivei aqui. Vale lembrar também que a maioria das vinícolas possui restaurante e dá para fazer uma bela refeição harmonizada. Eu já fui em alguns e simplesmente amei. Eu vou falar sobre um roteiro que eu fiz em 2021 para Bento, mas não vou detalhar muito as vinícolas para não ficar um podcast extenso. Como eu disse, vou deixar para os próximos episódios. E se está gostando do conteúdo, não deixe de assinar o podcast e curtir as nossas redes sociais, @Rota dos Vinhos Enoturismo. Tem o blog, canal no YouTube e agora essa super novidade. Então, vamos lá? Fizemos um roteiro de 7 dias e nosso voo foi direto para o aeroporto de Porto Alegre. De lá, nosso receptivo, que foi a Vale das Vinhas, que aliás eu super indico, nos levou para Bento, só que no caminho já paramos na nossa primeira vinícola, que foi a Dom Guerino. Fizemos apenas a parte da degustação e os vinhos são muito bons. Como era muito tarde, não deu para fazer o tour guiado. É uma pena, mas vai ficar para a próxima. No dia seguinte, fizemos a Casa Valduga e nela o curso Segredos do Mundo do Vinho, com a apresentação conduzida por um enólogo. O curso aborda os mais diversos aspectos relacionados ao vinho e, claro, teve a degustação. A duração foi de aproximadamente 4 horas e saímos de lá diplomados. Sim, eles nos deram diploma. Eu achei super legal. E depois fomos almoçar no restaurante Osteria del Valle e visitar a vinícola Barcarula, onde fizemos somente a degustação. Eu achei os vinhos super interessantes. No dia seguinte, foi a vez de visitar as vinícolas Cave Antiga, em Farroupilha, e a Luísa Argenta, em Flores da Cunha. Farroupilha fica a 23 quilômetros de Bento e Flores da Cunha, 59 quilômetros. Na Cave Antiga, fizemos o tour guiado e o local é um charme. Parece aquelas casas antigas, com muitas peças que faz lembrar a história dos imigrantes italianos.
Aliás, a gente se sente em casa. Vimos o processo de etiquetagem dos rótulos, que é bem bacana. Fizemos o tour pela vinícola toda e depois fomos para a parte da degustação, que foi guiada pelo enólogo, e aí a felicidade é geral. De lá fomos para Luiz Argenta, em Flores da Cunha. Desde 1994, Flores da Cunha ostenta o título de maior produtor de vinhos do país. A paisagem tipicamente europeia é intercalada pela arquitetura italiana, construída pelos imigrantes que ali chegaram por volta de 1877. A herança dos imigrantes é preservada nos casarios e no dialeto vêneto até os dias de hoje. Você acredita? A Luiz Argenta é um arraso. Desde a sua arquitetura super moderna até as garrafas, que são um show à parte. Além delas conterem vinhos maravilhosos, ainda servem de peça de decoração. O difícil vai ser escolher uma só. E aqui mesmo, na Luiz Argenta, fizemos o nosso almoço, no restaurante Clô. Eu nem sei o que falar desse restaurante, gente, só que ele é imperdível. E hoje foi dia de um breve tour por Bento Gonçalves para conhecer essa cidade pitoresca e muito charmosa. Ela está localizada a 121 quilômetros de Porto Alegre e 41 quilômetros de Caxias do Sul. A cidade é conhecida como a capital brasileira do vinho. E um ponto bem interessante foi a Capela Nossa Senhora das Neves, mais conhecida como a Igreja de Vinho. E por que, Renata? Porque ela é realmente uma igreja construída à base de vinho. Isso se deve ao fato de que no início do século XX, os colonos tinham a ideia de construir uma igreja na região. Só que houve uma grande estiagem. A água disponível era muito longe para ser carregada e como tinha vinho, que ia ser eliminado, pois eles estavam produzindo um novo vinho, eles resolveram usar o vinho ao invés da água. Misturando a palha de trigo, o vinho serviu como uma espécie de cimento para unir os tijolos. Quando eu falo que vinho é excelente para tudo nesse mundo, tá aí a prova. E tá de pé até hoje, ou seja, não tem lobo mau para derrubar o que o vinho construiu. Feito este relato, vamos às vinícolas visitadas no dia de hoje. Começamos pela Michele Carraro. Fizemos o tour guiado pelo Jean Carlos, que foi um show. Na hora da degustação foram tantos rótulos que eu nem lembro quantos. Eu só sei que estavam ótimos. Depois fomos visitar a vinícola Capuani, que se você ainda não foi, não sabe o que está perdendo. A vinícola é muito bonita e a degustação foi perfeita. O almoço foi no restaurante Giordani, sensacional. Aliás, eu já fui várias vezes. E depois fomos visitar a Cave do Sol. Nesse momento já estávamos chamando o urubu de meu louro, mas conseguimos visitar a vinícola com louvor. Eles têm diversas experiências que eu vou falar em outro episódio. E para encerrar esse dia, fomos visitar o Empório Lavinha, com uma variedade enorme de produtos regionais. E a Devorata, especializada em trufas artesanais. Gente, só Jesus na causa para tanta delícia junta. E o dia hoje é de fazer a Rota das Cantinas Históricas. E para começar, fomos na vinícola Cristófoli, onde fizemos o nosso almoço harmonizado. A família é quem nos atende e os pratos estavam divinos. Com os vinhos ficaram melhor ainda. Depois fomos visitar a vinícola Dalpisol, que tem o Ecomuseu do Vinho, o Vinhedo do Mundo, um parreiral com uvas de diversos países e um belo parque. Fizemos a visita guiada e a degustação. Tudo uma delícia. E no final do dia, visitamos a Cainelli. Começamos com um passeio de tuk-tuk e fizemos o merendim em pleno parreiral. O que é merendim? É um lanche típico italiano com pão colonial,
queijos, salame, copa, crostoli, suco de uva e vinho. Outra deliciosa experiência para quem curte um passeio diferenciado. E no nosso último dia do passeio, sim, infelizmente está chegando ao fim, fomos visitar o Caminhos de Pedra e Pinto Bandeira. O Caminhos de Pedra é uma rota que resgata a herança cultural italiana, onde descendentes destes imigrantes recebem os visitantes, mostrando a autenticidade e originalidade da sua cultura, gastronomia e arquitetura. Local onde concentra o maior acervo arquitetônico da imigração italiana. As casas que serviam de moradia ou comércio para os imigrantes hoje recebem turistas. E as atrações eu já falei no início desse episódio. Encerramos o nosso dia no Open Lounge da Cave Geiss. Não fizemos a visita, somente curtimos a vibe do lugar, regada aos maravilhosos espumantes e às delícias que eles preparam. Curtimos um belo pôr do sol e eu, particularmente, já espero a próxima viagem. Detalhe: além de muitos vinhos, trouxemos na mala muitas taças, porque a maioria das vinícolas te dá a taça personalizada. Ah, outro detalhe. De quebra, visitamos uma destilaria de uísque chamada Union, que não estava no nosso roteiro. Estas são as vantagens de ter um roteiro privativo e bem assessorado por uma agência. Prometo detalhar um pouco mais cada vinícola visitada, pois são tantos detalhes e experiências que fica difícil abreviar estes passeios. O Vale dos Vinhedos é uma região encantadora, repleta de história, cultura e, é claro, bons vinhos. Chegamos ao fim deste episódio e eu espero que tenham aproveitado bem o conteúdo. Fiquem ligados aqui no Seguindo a Rota dos Vinhos e eu vou deixar para você comentar sobre o que você imagina que eu vou falar no próximo episódio. Nos vemos lá!